Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. A gente tem novidade, a MeTime está lançando hoje, na data de publicação do podcast, a sua integração com o HubSpot, tanto na ponta do marketing quanto o HubSpot CRM. E agora você pode prospectar seus leads com agilidade, com organização e manter as duas pontas informadas em tempo real sobre o que acontece com o lead na prospecção. De novo, tanto no marketing quanto em vendas. E para você conhecer mais, acesse o link na descrição desse episódio. O tema de hoje é o que aprendi com livros de vendas. Tem muita recomendação por aí sobre livros de vendas. A gente mesmo já recebeu vários pedidos de recomendação e a motivação desse episódio é ir um pouco além. Às vezes a gente indica um livro, mas não explica o que aprendeu com ele, o que gostou nele, o que esse livro mudou no nosso dia a dia. Então, além dos livros que a gente vai comentar aqui, vários deles são fora do radar aqui dos mais populares, os mais vendidos em vendas, a gente vai deixar uma lista aqui com menções honrosas, digamos assim, com os links para todos os livros que a nossa convidada de hoje recomenda. Essa conversa nasceu de um bate-papo da nossa convidada com o Rui, nosso head de vendas. A gente descobriu que ela já tinha estado aqui, na verdade ela já tinha sido citada aqui pelo Matt Doyle, CRO da Rock Content, quando esteve aqui. Maria Valadares, uma das irmãs Valadares, tão elogiadas pelo Matt naquele dia. A Maria é Senior Business Development Manager na Alaume. Maria, é um prazer te conhecer, dar voz a você aqui no Cast for Closers. A gente está sempre procurando ótimos entrevistadas. Eu fico mais feliz quando eu consigo trazer as meninas de vendas ao podcast. Seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio com a gente. Oi, Cordovez. Obrigada pela apresentação. Com certeza é um prazer meu estar aqui. Eu sou uma ouvinte fanática, conheço vocês desde o tempo que eu era SDR. Eu lembro de quando o Matt mencionou eu e a minha irmã aqui. E, coincidentemente, conversando com o Rui, ele descobriu quem eu era e aí nasceu essa conversa. E para falar um pouco desse tema que você trouxe, eu adorei, porque eu sou apaixonada com vendas, eu sou apaixonada com livro, eu já li vários deles e consegui falar sobre essas duas coisas que eu sou completamente alucinada num episódio só, é maravilhoso. Que legal, seja muito bem-vinda, obrigado pela empolgação e pela energia. Maria, a gente começa com um livro bem fora do radar, pouco se ouve falar dele, o Social Styles Handbook. Esse livro fala sobre adaptar a comunicação de acordo com o perfil da pessoa com quem você está conversando, né? Então, aprofunda pra gente um pouco de como esse livro influenciou suas vendas. Não, claro. Esse livro ele é um pouco fora do normal. Ele não foi ninguém que me indicou, eu achei ele de curiosidade. Quando eu trabalhava na Rock, por sinal, foi o Matt que me obrigou a fazer uma apresentação sobre social styles. E aí, tudo que eu achava na internet, assim, era muito superficial. E já que eu tinha que fazer o negócio, né? Então, eu resolvi investir um pouco do meu tempo e foi vamos dizer, quase que um plot twist no que eu entendia sobre social styles. O conceito principal, que é o estilo de cada um, que é o analítico, o condutor, o amável e expressivo, não é segredo para ninguém, eu acho. Qualquer Google que você der, você vai achar as características de cada um deles. Mas o grande impacto que esse livro teve para mim foi você entender que você tem que identificar qual que é o social style daquela pessoa que você está conversando, daquela pessoa que você está negociando, e conseguir adaptar o seu próprio. Porque senão vai ficar uma coisa muito forçada. Vai ficar eu querendo falar com um cara que é analítico, por exemplo, só sobre gráficos, sendo que isso não é da minha realidade. Então, a ideia é conseguir adaptar a forma como a gente fala, as expressões que a gente usa, para conseguir gerar valor para essa pessoa e conseguir engajar junto com ela. Demais. Tão importante quanto o que você está falando é como você fala. A gente já diz isso tanto em vendas e não entra só, acho que na parte técnica, né, Maria? De você quebrar uma objeção ou de você tratar um assunto delicado, mas a forma, a energia ou
a maneira como você passa aquela mensagem pro seu interlocutor, até a forma como você se expressa, linguagem corporal, enfim. Tem tanta coisa carregada na nossa comunicação, né? Se a gente não consegue adequar a mensagem a quem está ouvindo, a gente fica mais confusa a Não, comunicação. exatamente, exatamente. Só para nesse livro eles falam de uma taxa que é o quanto que o seu jeito, o jeito que você fala e até suas expressões, essa linguagem corporal é efetiva naquela comunicação. Isso é mais de 90%. Então, não é só sobre o conteúdo que você vai levar para aquela pessoa, sobre o que você vai explicar, mas todo o formato que você se comporta. E em termos práticos, que eu acho que é muito do que a gente vai falar hoje, eu consegui... A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual que é o seu estilo. Não adianta eu saber que eu vou conversar com um cara que é condutor ou amável sem saber como que a Maria realmente é. Sim. Então, hoje, eu sei que eu sou totalmente driver, que eu sou totalmente condutora. E eu tinha um pouco de dificuldade para lidar com uma pessoa muito analítica. Às vezes eu ficava com medo de parecer que eu estava chateando ela ou que eu não estava sendo prática. Então, alguma das coisas que eu aprendi é nunca levar para pessoal com quem é uma pessoa analítica, por exemplo, sempre perguntar muito mais e falar muito menos. Essas pessoas são completamente organizadas, completamente. Então, é um fiasco fazer um deck de apresentação, por exemplo, com 1 hora de antecedência, porque isso não vai funcionar. Você não vai estar preparado o suficiente para esse tipo de comportamento. Não, uma outra coisa que eu sou muito de conversa, né? Então eu adoro fazer rapport. Mas eu descobri que às vezes um rapport muito pessoal, de um fator muito pessoal, às vezes quando você faz um comentário durante alguma call, não sei, sobre seu filho, seu cachorro, qualquer coisa assim, não gera valor, pelo contrário, faz com que essa pessoa se feche mais ainda. E outra coisa que eu descobri eu entendi que faz a gente gerar muito valor é ser muito detalhista em alguns passo a passo da solução que a gente está vendendo. Então, eu sempre dou um step by step de como vai ser a implementação, por exemplo, e o que ele pode esperar ao final dela, porque ele tem evidências muito práticas para conseguir tomar essa decisão. Demais, adorei os conceitos e os exemplos práticos que tu trouxe. Eu queria continuar a nossa análise aqui dos livros com um clássico aqui. Esse autor já foi entrevistado do Cast for Closers. Ele é uma das cabeças assim que... Eu lembro que eu terminei a entrevista, Maria, eu fiquei assim, como é que isso... Eu vi essa entrevista. O que aconteceu aqui? Com o Jeb Blount, ou entrevistei sobre objeções, mas a gente está falando do Fanatical Prospecting, talvez um dos livros mais conhecidos, o que ele mais emplacou, é o Prospecção Fanática. A gente vai deixar o link em português aqui, pessoal, esse livro já foi traduzido. E Maria, como é que esse livro influenciou a tua prospecção? Então, na verdade eu comecei em vendas como SDR. Sim. Então, era normal para mim fazer toda essa parte de prospecção. Eu amava, porque eu descobri que eu era paga só para conversar com os outros, né? Então, o dia que eu descobri isso, eu achei uma maravilha. Ótima descrição. É ótimo, você paga para conversar e marcar uma reunião. Olha que maravilha. E aí, depois quando você começa a ver vendedor, você descobre que vender é muito mais legal do que prospectar. Mas é muito mais legal. E a gente, como vendedor, tende a escapar disso, a colocar 1 milhão de prioridades na frente. Ou então culpar ou o marketing, ou não sei o quê, ou a campanha que não está funcionando. E esse livro, primeiro, para mim ele é quase um soco direto no cerebelo, porque ele te dá um choque de realidade primeiro. Então, é entender muito que se você não prospectar, você não vai vender, ponto. É chato, você pode achar chato hoje em dia porque você prefere vender, óbvio que eu prefiro vender e assinar contrato. Só que, se isso não acontecer, eu não vou ter um contrato para assinar. Por mais que eu tenha um SDR que trabalha diretamente para mim, ou 1, ou 2, ou quantos forem, eu não posso deixar o meu sucesso na mão de outras pessoas. Então, muito do que eu aprendi foi contar com a ajuda dos SDRs, entre aspas, como se fosse um extra. Porque eu também tenho que estar fazendo ali meu papel. Então, ele vai dando vários hacks de como você controlar a sua cabeça para isso, de como você
entender o quanto isso é importante, o quanto você tem que fazer, e de termos práticos que eu aprendi, que eu levo hoje em dia, e que eu já conversei com muitos outros vendedores que têm isso em mente, é porque muitas vezes a gente tem a impressão que a gente está interrompendo quando a gente está prospectando por si só. E, olha, breaking news, você realmente está. Aquela pessoa não quer falar com você. Ninguém quer. Ninguém gosta de atender. É mentira. Ninguém gosta. O que a gente tem que fazer? Conseguir fazer com que aqueles minutos ali, os 2, 3 minutos, sejam muito valiosos para essa pessoa. Para ela não desligar e achar que foi perda de tempo. Só que até para isso mesmo acontecer, a gente tem que acreditar piamente que é isso, que isso é verdade. E parar com esse medo de estar interrompendo, de estar enchendo o saco. Eu acho que o primeiro passo é aí. Porque, não em termos práticos, no final das contas, a gente não tem medo da ligação, a gente tem medo da sensação de interromper. Na hora que você tira isso da sua cabeça, fica muito mais fácil. Maria, uma história de bastidores. A primeira vez que eu conversei com o Matt, quando ele abordou o Dieguinho e falou, eu quero conhecer esses caras aí. E o Dieguinho fez a intro, ele falou assim, uma das coisas, o primeiro episódio dele, tá? Mais de 4 anos atrás. O vendedor brasileiro tem muita técnica refinada, muitas vezes mais refinada, mais afiada que a do americano. Só que vocês têm um medo de incomodar e a postura é que atrapalha o vendedor brasileiro, não a técnica dele. E ele viu, o primeiro papo nosso foi a diferença entre vendedor, de tocar uma operação entre, né, nos Estados Unidos e Brasil. E ele falou, a primeira coisa que eu senti aqui é que vocês têm uma técnica muito refinada, mas vocês têm medo de ligar. Enquanto lá a gente tem a técnica menos refinada, só que o vendedor americano ele é mais cara de pau, ele tem um pouco mais de confiança na hora da voz. E esse foi um recado, um apelo dele para os vendedores brasileiros. E eu acho que isso mudou demais, viu? De lá para cá. Sim, mudou. E eu lembro uma coisa que, quando eu comecei a vender, eu era horrível, né? Eu era uma péssima vendedora. Não fui horrível. Os 3 primeiros meses, assim, uma tragédia. E eu lembro que eu falava com o Matt, tipo, eu não consigo, tem alguma coisa errada, e etc. Essa pessoa vai ficar chateada comigo. Aí eu lembro que ele falou assim comigo, Maria, você tem que entender, você não vai ser mal educada. Só que essa pessoa, ela não é sua amiga. Conversas desnecessárias acontecem, essa interrupção acontece. Você tem que tratar isso como naturalidade. Legal. E aí eu coloquei isso na cabeça e assim foi. Aí eu comecei a vender, porque se não fosse isso também, acho que eu tinha sido demitida. Sensacional. Outro livro... Oi. Não, eu só queria falar de só completar sobre esse livro, uma coisa que eu acho importantíssima. Ele fala de 3 leis do sucesso e que eu acho que isso me guia até hoje. A primeira é a lei do desespero. Às vezes o rap tá tão desesperado para bater meta que a gente acaba passando por cima, insistindo ou acelerando um deal, acelerando uma marcação. Isso, assim, furada. A segunda lei que ele fala é a seguinte: 30 dias de prospecção só serão pagos daqui 90 dias. Ou seja, se eu fico um dia sem prospectar, é um dia a mais para eu ter um resultado. E a terceira, que é uma matemática muito simples, e essa, assim, eu controlo praticamente semanalmente, é o número de deals que estão entrando, ele tem que ser minimamente igual aos deals que eu dei close do loss. Porque senão esse meu próprio funil, ele não vai para frente e eu vou ficar chorando isso daqui 90 dias também. Fantástico, adoro a importância que o Jeb dá para ritmo, para cadência, para manter o pipeline cheio, porque o vendedor não se arrasta quando tem pipeline cheio, não se desespera, exatamente como ele menciona na primeira lei. Outro livro, falando em negociação, que o próprio Rui, com quem tu conversou, ama, é o Never Split the Difference, do Chris Voss e do Tal Haas. Para quem não sabe, pessoal, o Chris Voss é um ex-negociador do FBI, ele tem cursos, ele ensina princípios de negociação do livro. Eu estou curioso, Maria, para saber como as tuas negociações evoluíram após a leitura desse livro e o que tu aprendeu. Não, esse para mim é o número 1, de todos os livros que eu já li de vendas, é o que eu acho que tem mais ensinamentos práticos do que fazer e o que mais abriu a minha cabeça. Uma das coisas que o Chris fala é muito sobre labeling, que é quando você repete a perspectiva que você mesmo está tendo para a pessoa. Por exemplo, você fez uma apresentação de proposta e no final você fala o preço e aquela pessoa fala assim, não,
você me envia, eu vou mostrar para o meu diretor, eu vou levar para o conselho, etc. Só que você viu que ela não está confortável. Tipo, ela só quer acabar aquela conversa Sim. logo e fica aquela situação meio esquisita, né? Então, o que ele fala é você colocar em palavras o sentimento e a sensação que aquela pessoa está vendo. Então, do tipo, fulano, eu tô te vendo que você não está muito confortável. Tem alguma coisa aqui que está te incomodando? Tem alguma coisa aqui que você não está gostando? Me fala o que é para eu conseguir te ajudar. É colocar em palavra aquela Que legal. agoniazinha que aquela pessoa está sentindo. E uma das outras coisas que eu uso muito, essa eu uso muito, e eu nunca vi falar, com vezes, nunca, essa nunca vi falar, nunca falhou. Tem uma hora que ele fala no livro sobre quando você está fazendo um follow-up e essa pessoa não responde seu e-mail. Então você Sim. mandou proposta, aí você pediu, às vezes você marcou uma cola, não respondeu, você mandou e-mail, enfim, 0 respostas. No 4º, 5º e-mail. Ele tem uma frase que é assim: você não vai falar oi fulano, você não vai falar nada. Você só vai mandar assim: você desistiu desse projeto? Interrogação. Sem despedir, sem dar tchau, sem despedir, sem falar obrigada, sem nada. Eu nunca fiquei sem resposta. Nunca. Às vezes a resposta é positiva, às vezes é negativa. Mas eu nunca fui ignorada. Nunca. Porque eu tinha muita impressão quando eu li isso a primeira vez que ia ser meio mal educado, né? Você falar com alguém assim, sendo que não deu nem oi, não cumprimentou, nem nada. Só que mal educada é a pessoa que não te respondeu. Ela que tem débito com você. Ela que você tá lá 5 e-mails tentando falar com ela, já combinou, descombinou e nada. E essa é assim, garantia. Nunca falou comigo, eu sempre tive resposta depois. Que demais, que demais. Ele dá um aspecto muito prático. No próprio curso ele menciona sobre verbalização, sobre essa técnica que você mencionou de verbalizar aquilo que está embaixo do tapete, nas negociações dele e histórias como negociador, né, do FBI. E, Maria, acho que o 4º livro também de um autor muito conhecido, mais pelo primeiro livro dele, a nossa Bíblia, o Spin Selling, Neil Rackham, o autor, ele escreveu também um livro que tu adora, o Major Account Sales Strategy. Conta pra gente, o que tu implementou depois desse livro? Não, esse livro, ele é muito pouco conhecido, assim, do Neil. Eu conheci também porque eu comprei, a promoção que eu comprei, comprava o Spin Selling e vinha esse de brinde. Que demais. Juro. Aí eu não conhecia e eu comecei a vender com small business, depois fui para mid market e depois que eu fui vender para enterprise. E quando eu comecei a trabalhar com enterprise, eu vi ele e resolvi a ler. Eu recomendo muito quem trabalha com enterprise ou que tenha uma venda extremamente complexa lê-lo, porque ele começa desde o momento que você vai falar sobre a necessidade até o final da venda por si só, muito bem esquematizado. Assim, é muito, muito detalhado. Poderia ficar assim 3 horas falando dele. Mas uma coisa que me ajudou muito foi principalmente no último ano que eu comecei a trabalhar no Alarm e eu vendo uma solução extremamente técnica e que é ligado a antifraude, cibersegurança e etc. Não existe uma faculdade de antifraude, não existe uma faculdade de cibersegurança. Então, no início, eu senti muita dificuldade de como uma pessoa como eu, que não era especialista nesse assunto naquele determinado momento, começaria a vender para pessoas extremamente técnicas. Então, um dos pontos desse livro é explicar como pessoas que não são experts naquele produto, não são tão técnicas, conseguem vender para exatamente os técnicos do produto. Legal. Então, primeiro é entender que eles não são como as pessoas da área de negócio, que vão ser aquelas dores que vão afetar o negócio. Eles têm uma visão um pouco mais fechada. E no livro ele fala, não começa a vender pela dor, que é o que a gente sempre aprende, mas sim pela necessidade que aquele técnico precisa. Quais são os critérios de decisão que ele vai escolher aquele software ou não um outro? Então, um exemplo prático disso se a gente estiver falando de um sistema antifraude, que é o que eu vendo, ou então um sistema de telecomunicação, por exemplo. O que você julga necessário para esse sistema de telecomunicação?
O que precisa ter ou o que é um deal breaker que, se eu não tiver essa feature, por exemplo, a gente nem vai seguir adiante. Legal. Quais dados que são necessários você colocar de input nesse sistema para que ele rode aí e sem isso não vai acontecer? Qual saving que você espera que vai valer a pena para você mudar todo o seu sistema? O que vai valer a pena quanto tempo para implementar vocês têm? Porque depois que a gente fala dessas dores que realmente são o que incomoda as pessoas técnicas, eles vão se sentir muito mais abertos, vão ter muito mais segurança sobre a solução para poder falar das dores, por exemplo. Nossa, perfeito. E eu lembro de uma palestra do Jaco van der Kooi, também entrevistado do Cast for Closers, ele menciona algo semelhante. Ensinando a gente a lidar com perfis diferentes. Tu mencionou agora o comprador que é mais técnico, né? Normalmente uma área de TI ou alguém que se envolve em grandes negociações e tem poder de veto, inclusive, sobre o próprio deal, por características ou especificidades. E adicionando 2 perfis, ele dizia que o decisor ele é muito mais orientado a dados, a resultado, ele é uma cabeça mais de negócio, com certeza, ou seja, vai procurar retorno sobre investimento, vai procurar métricas nesse sentido. E o usuário do produto ou do serviço ou do que você está vendendo, o usuário vai procurar, por exemplo, no caso da MeTime, o decisor, o gestor comercial, a gestora e o usuário, o SDR, o usuário vai procurar o impacto no dia a dia dele. Então, se você não adianta levar o ROI para o SDR, você tem que falar sobre usabilidade, sobre como a vida dele vai ser mais fácil, como vai ser mais intuitivo, etc. E para o comprador técnico, como você disse, especificidades, deal breakers, especificações. É uma cabeça mais focada no que importa, como todo mundo, para ela, para aquela pessoa. E acho que customizar essa mensagem faz muito sentido. Porque às vezes acontece da sua solução ser sensacional, seria o sonho daquele cara. Só que se não atender certos requisitos que são além do poder dele de mudar ou não adianta seguir. Vai perder o seu tempo e o tempo dele. Então, quando você já coloca isso na mesa, eles sentem muito mais confortáveis e não sentem que estão perdendo tempo, né? Às vezes vendo uma solução que, por mais maravilhosa que seja, não vai conseguir atender. Maravilha. E o 5º livro, uma outra Bíblia, muito provavelmente o mais conhecido de todos eles, o Receita Previsível, Aaron Ross e Mary Lou Tyler. O que a gente pode tirar desse livro, que tanto foi dito sobre ele, né? E dos teus aprendizados, Maria? Não, o Receita Previsível, eu acho que, igual você falou, é o mais conhecido de todos. Conta a história de como a Salesforce teve aquele crescimento de 100 milhões e etc. Mas o que eu mais gosto dele, ele tem um capítulo que fala muito sobre práticas de venda. Coisas para se fazer na prática, que particularmente é o que eu mais gosto. Então, eu entendo, não necessariamente como várias técnicas, mas muito como a forma que você conduz uma negociação. Primeiro, não criar vendedores robozinhos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque normalmente todo vendedor fala assim: qual técnica você usa? Spin Selling, GPCT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela sopa de letrinhas. Eu, particularmente, hoje em dia, não sei mais o que significa nada dessas letras. Só que o negócio é você conseguir dominar e ter uma base sobre tudo e conseguir desenvolver o seu próprio processo ali dentro. Claro, seguindo algumas técnicas, etc. Mas para a gente não criar uma fábrica de vendedores iguais. Então, eu acho que cada um ele fala muito lá de cada um ser genuíno quanto àquilo. Outra coisa é entender que o nosso cliente, ele não está nem aí se a gente bateu nossa meta, se o quarto foi bom, pipipipopó, não interessa. Ele precisa estar satisfeito, ele precisa estar feliz com aquilo ali que ele está comprando. Eu gosto de falar que o meu cliente é meu sol e eu sou a terra girando ao redor dele. Exatamente assim. Boa. E uma das coisas que ele fala e que eu faço muito quando vezes dá super certo é criar um plano de sucesso junto com o meu cliente. Por quê? Normalmente o que acontece? Você chega, entende a dor daquele cara, mostra como que o produto vai sanar a dor e pronto. Só que muito melhor do que sanar o problema é ver o lado oposto daquilo. Como que aquilo vai crescer, como que aquilo vai trazer resultado. Então, eu sempre gosto de traçar um plano de sucesso com ele. Falar assim, fulano, quando a gente resolver esse problema que você está tendo aqui, isso aqui vai melhorar muito mais. Porque ele começa a ver mais valor na solução no longo prazo.
Ele não vai ver só naquele imediatismo. Então, você consegue preparando o terreno para um futuro upsell, por exemplo, para um futuro cross-sell. Então, aquele cara ele vai ter mais confiança em você, vai ver que você realmente entendeu a dor dele, que ele realmente é o sol do universo da Maria e que ele pode ter um tempo maior dentro da nossa empresa, dentro da nossa companhia, comprando outros produtos, indicando a gente para outras pessoas e a gente conseguindo impactar de uma forma muito direta nos negócios dele. Sensacional. Sabe uma das coisas que tu pode usar esse plano de sucesso em CS, por exemplo? Exato. Tu diz para ele assim, fulano, a gente fechou esse projeto com o compromisso de 12 meses e para vocês sucesso era X. Você está desistindo desse projeto antes de atingir o mínimo que você considerava sucesso. Você tem noção disso? Lembra que esse era o critério de decisão para vocês, o que era sucesso, o projeto está parando antes. Então você consegue retomar para o cliente se uma feature oscilou, se você teve problema técnico ou se algo no serviço saiu do escopo, você dá um cenário geral para ele. Você diz, olha, ok, aconteceram aqui alguns quebra-molas, a gente está disposto a negociar isso, né? De repente, uma condição especial por um mês que você teve instabilidade, mas sucesso para você era outra coisa e você pode retomar esse plano de sucesso e medi-lo em CS. Eu adoro essa dica, especialmente pelo que ela cascateia na empresa. Ela não fica só no vendedor, sabe? Esse plano de sucesso, você usa depois. Exatamente. Isso eu acho muito importante, Cordovez, porque às vezes a gente que é vendedor, a gente tem uma visão muito do que está só acontecendo ali. Então, eu estou com esse cliente aqui, eu vendi, pronto. Mas eu vejo que quanto mais a gente tem uma visão sistêmica de todo esse ciclo do cliente, desde a hora que ele vem pelo marketing até a hora que ele está lá no CS, a gente consegue preparar esse cara muito melhor. Então, até mesmo para evitar um possível churn, eu fazer um renew com um valor maior, está na nossa mão, nesse momento, de ir conduzindo esse cara. Então, eu acho sensacional essa ideia. Muito massa. Maria, adorei o episódio. Estou muito feliz com o resultado dele. Tenho certeza que as pessoas que leram esses livros estão se conectando ou vão relembrar das dicas. Para quem não leu, vai ter vontade de comprar e a gente vai, claro, deixar todas as tuas indicações na link da descrição aqui do podcast. Fica muito à vontade para dar seu abraço na audiência, para deixar teu LinkedIn, enfim, para as pessoas te conhecerem, te contatarem, de repente até conversarem sobre a Laume. Sim, eu queria agradecer, Cordovez, muito obrigada, foi um prazer participar, eu espero que tenha ajudado um pouquinho, pelo menos uma pessoa, eu adoro esse assunto. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, quiser mais indicações, eu estou super aberta, igual eu falei, é um hobby para mim falar sobre vendas e sobre livro também. Se alguém quiser me procurar, Maria Valadares, eu estou lá no LinkedIn, pode me chamar, a gente bate um papo, que vai ser um prazer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A simpatia, o preparo, obrigado mesmo pela energia que tu trouxe aqui para o podcast. A gente precisa de entrevistados assim, que se preparem, que tragam tudo de si aqui, e eu tenho certeza que tu o fez aqui. Para você que ouviu esse episódio até agora, o nosso abraço e até o próximo. Tchau, tchau.